Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira, da Oliveira Imóveis, e estamos aqui para mais um vídeo da série Portugal em Minutos. E hoje chegaram os primeiros lotes da vacina do coronavírus aqui em Portugal, e o tema vai ser justamente esse, falando um pouquinho da luz do fim do túnel, né? Logo após a vinheta. Então, bora lá! Então, pessoal, antes de falar propriamente sobre as vacinas em si, né, o calendário de vacinação que foi disponibilizado pelo governo e tudo mais, é importante alertar todo mundo para continuar fazendo, né, uma espécie de quarentena, ficar o máximo possível dentro de casa, sem ficar saindo demais, porque a gente está vivendo aqui na Europa uma segunda onda, que está começando aí no Brasil de novo, né? A gente vê os números, acompanha os números e percebe-se que eles estão voltando a subir no país depois de semanas só caindo, né? A gente vê fotos da praia, todo mundo se aglomerando nas praias. Gente, vão ter cuidado, vão ficar reservados dentro de casa, sair o mínimo possível, manter o isolamento social, máscaras, porque a coisa ainda é complicada. E agora também, né, foi descoberta uma variação do vírus que está bem mais, ela infectou, ela tem um poder de infectar as pessoas acima, até então os estudos preliminares estão dizendo em 70%, né, o poder dela de infectar uma outra pessoa. Então é uma variante bem complicada. A princípio ela começou, né, pelo que tudo indica, no Reino Unido, ali na Inglaterra, está se espalhando e já está se espalhando rápido também pelos países vizinhos. Já foram detectados casos na França, na Suécia, na Espanha, na Itália, no Japão. Então, você vê, Japão lá do outro lado. Então, é uma coisa que depois pode espalhar para o globo, né, para todos os países, igual a primeira começou lá na China e espalhou para o mundo todo, né? Hoje é sabido que todos os países do globo tiveram pelo menos um caso que seja de Covid. Então, vamos manter o cuidado para a gente não ter mais mortes tão desnecessárias como a gente teve até então, né? Sobre Portugal em si, por enquanto ainda não foi detectada essa variante e hoje chegaram os primeiros lotes da vacina do SARS-CoV-2, né? O SARS-CoV-2, a Covid. Chegou um lote pequeno de 9.000 e poucas vacinas, mas já na segunda-feira, depois de amanhã, chega mais um lote com 70.000 doses. E o governo aqui, ele decidiu fazer a vacinação em 3 etapas, tá? A primeira etapa, pegando os profissionais de saúde e militares. Então, todo mundo que está ali na linha de frente, né? Médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, todo mundo que está nessa linha de frente, cuidando de quem é enfermo, quem está doente, vai receber essa dose. E, incrivelmente também, pessoas que tratam, incrivelmente, né, de forma positiva, pessoas que tratam de idosos, pessoas que trabalham em lar de idosos, também vão ser vacinados já nessa primeira fase, que já começa na segunda-feira. Já começa, na verdade, amanhã, né? Mas também, curiosamente, há um terceiro público envolvido nisso. Além dos profissionais de saúde e dos profissionais de segurança pública, bombeiros, militares, né, exército e tudo mais, há quem tenha mais de 50 anos e tenha problemas de saúde grave, alguns casos específicos de quem tem uma doença crônica ali, acima de 50 anos, passa, portanto, a também já entrar nessa primeira leva de vacinação. Então isso é uma coisa bem positiva para quem está ali aflito, né? Já tem mais de 50 e tem algum problema de saúde, já vai ser vacinado logo de cara. O segundo grupo, informação importante, né?
essa primeira fase dura o primeiro trimestre de 2021 inteiro, e esse finalzinho, nessa última semana de dezembro. As vacinações já começam amanhã, então dura essa primeira fase de amanhã até finalzinho de março, tá? Então a primeira fase vai abranger todo esse período, né? E aí começa então a segunda fase em abril. Aí, em abril está definido começar a segunda fase, onde vão ser ministrados a vacina para todos maiores de 65 anos, tá? E quem por algum motivo da primeira leva não foi vacinado, né? Tinha algum problema, não conseguiu ser vacinado, entra também na segunda parte. Então, para a segunda fase, todos os idosos acima de 65 anos, indiferente de problema de saúde ou não, vão ser vacinados. E aí abrange uma parcela bem grande da população, realmente, essa faixa etária, né? Ela, a princípio, também o governo não colocou data para término. Então, a primeira, o governo colocou a data para término. Primeiro trimestre de 2021 é destinado para a vacinação da primeira fase. Já a segunda fase, por enquanto, não foi estipulado prazo. Ela começa em abril, mas não se sabe até quando, né, vai ser, quantos meses vão ser necessários para concluir a vacinação de todo mundo acima de 65 e mais alguns grupos que podem ter ficado de fora na primeira fase. Então ainda há essa expectativa, né, por assim dizer, de quando termina a segunda fase. E há essa expectativa por quê? Porque, querendo ou não, a maior parcela da população é abaixo dos 65 anos e saudável, né? Então, essa população ainda não se sabe quando vai poder ser vacinada. Então, a terceira fase, ela vai pegar todo mundo que é abaixo de 65 anos, né? O resto da população toda, mas eles ainda, nós, né? O Giovanni entra nessa conta, ainda não sabe quando vai ter vai ser, né, ministrado a dose da vacina. Isso, a princípio, não é um problema, né? É só uma curiosidade, mas sim trata-se de uma questão que tão logo possa ser resolvido, vai trazer mais segurança, mais conforto para todo mundo, porque a gente vai vendo todo mundo sendo vacinado, a gente também quer ser vacinado, né? Aqui em Portugal, diferentemente do Brasil, que aí o STF já decidiu que a vacinação vai ser obrigatória, aqui em Portugal ficou decidido que vai ser facultativo, tá? Então, as pessoas vão poder escolher se elas querem ou não tomar a vacina. Não é obrigatório. Mas a DGS, né, a Direção Geral da Saúde, que é como se fosse a Anvisa aí no Brasil, o órgão que é responsável pela questão da saúde em Portugal, ele aconselha, né? Ele fala, ó, não é obrigatório, mas vai lá, toma a vacina que vai ser legal para você e para todos à sua volta. E isso é a decisão mais importante que todo mundo tem que ter em mente. Não proteger só a si, mas proteger todo mundo. Aquela ideia do... Esqueci o nome agora, do coisa de rebanho, né? Eu esqueci o nome agora. Ele também pega no sentido da vacina, né? Se todo mundo vacinar, um ou outro ali que ficar sem vacinar vai estar protegido. Porque como ele vai ser contaminado se todo mundo à volta dele não consegue ser contaminado porque tomou a vacina? Mas para isso acontecer, todo mundo, imunidade de rebanho, veio a palavra aqui, né? Se todo mundo tomar a vacina, diminui a quantidade de gente em risco por não ter tomado a vacina. Se ficar meio a meio, ainda fica perigoso. Então é importante todo mundo decidir por tomar a vacina, porque isso que vai ser benéfico para o país e para o mundo, né, como um todo. Falando de novo sobre a questão da variante que surgiu, né, porque que ela está causando preocupação. Ela ainda, como eu disse no início do vídeo, né,
ela ainda não tem uma confirmação se realmente ela é mais letal, se ela é mais, né, se o contágio dela aumenta de fato, embora os estudos preliminares que estão fazendo apontem para aquele 70% que eu falei, né? Mas ela também preocupa por causa justamente da vacina. Esse ponto ainda é um ponto de interrogação muito grande e por isso que há o pedido, né, das pessoas terem muito cuidado em relação a ser contaminado pelo Covid, porque de repente o antídoto, o antídoto não, né? A princípio, a vacina que fizeram pode acontecer dela não ter efeito sobre essa variante que surgiu na Inglaterra, né? E por conta desse medo todo que está surgindo, inclusive muitos países estão fechando a porta para quem chega da Inglaterra, né? A princípio tinha aquelas coisas igual Portugal fechou as fronteiras e exigia um teste de Covid para quem chegava. Agora aí no Brasil também está a mesma coisa, né? É exigido o teste de Covid para quem chega no Brasil. E isso já era por si só uma forma de minimizar o risco, embora, convenhamos, né, ele não era 100%. A gente faz o teste até 72 horas antes do embarque. Nessas 72 horas depois do exame, a gente podia ser infectado e não ia saber, né? Então, por conta disso, criaram até esse sistema de mais segurança ainda, impedindo voos que vêm, né, que cheguem do Reino Unido, né, que cheguem da Inglaterra, justamente por causa desse medo. E ainda assim não está sendo suficiente, porque o vírus continua espalhando, igual eu disse, né, já foram encontrados casos na Espanha, na França, na Suécia, no Japão, e tende, infelizmente, a piorar, já que ainda muitos países estão tendo voos autorizados partindo do Reino Unido, né, partindo principalmente da Inglaterra. Então isso é uma preocupação, mas de novo, gente, vou aproveitar o finalzinho do vídeo para pedir: se protejam, use máscaras, chegou de qualquer lugar, lave bem as mãos, põe a roupa para lavar, né? Tomem cuidados extras em relação a quem chega perto de você, cuidado aos contatos, porque vamos trabalhar juntos para poder minimizar os riscos e parar de espalhar esse vírus que já está na hora de ir embora, não é mesmo? Gente, agradeço o carinho de todo mundo, espero que todos tenham tido um ótimo Natal e a gente se vê na quarta-feira de novo, antes do Ano Novo. Um abração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.